Essa atividade, né, quando a gente fala de afrofuturismo e desenvolvimento sustentável, ela parte de uma reflexão de que, ou de uma constatação, né, de que cada vez mais as organizações, né, no Brasil, no mundo, entenderam, né, e acho que aqui vai ser importante a gente debater, né, discutir, dialogar com os nossos painelistas, que não dá mais para negligenciar as demandas e as necessidades da população negra, né, que no Brasil representa 56% da população que forma o nosso país, né? Então, a gente entende que essa população representa, né, e pode representar para o desenvolvimento, para o futuro, né, e também pensando o presente, pode significar potência, né, pode representar inovação, pode representar transformação, né? E é importante a gente entender, né? E entender como esse movimento, como o conceito de afrofuturismo também inspira, né, essa transformação, também inspira um olhar sobre mercado de trabalho, a valorização, né, da população negra, a valorização dos saberes, a valorização de tradições, a valorização do conhecimento, né, e da potência e do talento que pode, de fato, gerar mudança na nossa sociedade, né, não só pensando, claro que aqui no nosso contexto, pensando em empresas, né, como as empresas podem ser influenciadas por isso, mas também pensar a sociedade, né, pensar esse presente, esse futuro que precisa ser menos desigual, né, que precisa encarar, né, a necessidade de uma atuação, né, de fato, para que haja inclusão e que haja menos desigualdade. O que o Bourdieu está tentando dizer é que é como se a gente olhasse para a situação do negro no Brasil, olhasse dentro de uma perspectiva histórica, e só dá para olhar assim, e fizesse pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta é por que as coisas são como são? Por que a gente está em novembro, chegando na Semana da Consciência Negra, e está todo mundo falando sobre preto, e está basicamente todo mundo falando sobre o que falou no ano passado, que é como é que a gente produz saídas e soluções para a comunidade preta, os desafios da juventude preta. Então o Bourdieu perguntaria, cara, 2021, você está falando isso aí de novo? Aí eu diria, porque o Bourdieu morreu no ano 2000, né? Eu diria para o Bourdieu, pois é, Bourdieu, isso que eu vou falar em 2021 é muito parecido com o que eu falava lá em 2015, que pode ser muito parecido com o que o Milton Santos falava na década de 90 e que também é bem parecido com o que o Abdias do Nascimento, de Aleda, Benedita da Silva já sinalizava lá na década de 60, 70. É meio que, guardar as devidas proporções e obviamente, né, as inovações, a gente meio que fala da mesma coisa. E aí o Bourdieu falava, então, isso ajuda a compreender como é que eu defini a sociologia, né? Porque primeiro é o estudo das permanências. Por que as coisas ainda estão assim? O que vocês estão falando de negro, empregabilidade? E aí daqui a pouco vocês vão falar que o negro é a maioria da população, pois mas que tem problema com empregabilidade, pois que ocupa as taxas de analfabetismo tanto nos anos iniciais, né, que é ali da juventude, adolescência, e ainda, né, no que a gente chama de anos iniciais, mas também os negros também são os analfabetos quando você chega na maioridade, né, ou na melhor idade. Né? Então, o Bourdieu, então, por quê? Por que permanece? E aí, depois que a gente responder por que permanece, o Bourdieu perguntaria para a gente a quem interessa. Né, que é o grande, para mim, a grande provocação dele é essa, é perguntar, quem interessa que vocês, pretos, continuem do jeito que estão? Porque, pelo amor de Deus, deve ter alguém se beneficiando com isso. Porque se vocês vivem numa nação que há bastante tempo
é um país em desenvolvimento, né? Nunca alcança o grau de desenvolvido, está sempre em desenvolvimento. Então, se vocês são uma nação que há bastante tempo está em desenvolvimento, mas que já figurou aí ser na 8ª, 9ª potência mundial, é um país gigantesco, produtor de petróleo, a maior parte da Amazônia está aqui, vocês têm Mata Atlântica, vocês têm, inclusive, a maioria da população. Mas por que com isso tudo aqui não muda? Deve ter alguém muito interessado em se beneficiando com essas permanências. O que é o afrofuturismo, se não uma resposta da comunidade negra para a sociedade, tanto pública quanto privada, que há anos vem deixando essa população ao léu. Então, a comunidade negra se junta, começa a criar nas suas próprias tecnologias e diz, olha, se vocês não vão resolver, beleza, a gente vai dar o nosso jeito. E aí surgem frases como, é nós por nós, surgem frases como, se não me vejo, não compro. Surgem frases como, se a coisa está preta, a coisa está boa, que também é uma ideia de ressignificar alguns marcadores raciais que sempre oprimiram a comunidade negra. Então, qual é a inovação que o afrofuturismo traz e que as empresas precisam prestar atenção nisso? É a comunidade preta produzindo as suas próprias soluções. Por exemplo, a gente está aqui com o Sérgio Al, que criou uma fintech. A gente precisa perguntar para o Sérgio por que ele criou uma fintech. Ele vai contar as inúmeras relações que ele teve de racismo no mercado financeiro e bancário que o motivaram a criar. Mas você também tem o Diaspora.Black, que é uma iniciativa do nosso amigo, né, irmão Carlos Humberto, que ela parte de que sentido? Racismo no mercado de locação de imóveis para turismo. E aí o cara, o que ele faz? Ele cria a sua própria solução e fala, olha, eu não quero que passe por isso. E aí você tem o Eduardo criando o Afro-Saúde, que sai de onde? Que parte da mesma conexão, que é a experiência desses corpos pretos dentro de plataformas ou mundos reais de tecnologia e a entrega dessas plataformas e desses serviços. Qual é a entrega para nós da comunidade preta? É racismo, é descaso, é mau atendimento. Só que a gente deu um passo tão importante que a gente passou a criar as nossas próprias soluções, as nossas próprias narrativas, e o afrofuturismo ele também tem esse aspecto da narrativa, da criação de uma nova narrativa, que já era uma coisa que o professor Milton Santos falava na USP em 1992, que era preciso criar uma outra narrativa para além daquela narrativa que sempre acentuava onde está o problema, porque a gente falava do problema como se ninguém soubesse dele, quando na verdade a gente fazia uma conversa entre iguais que sabiam da mesma coisa. E o afrofuturismo, voltando a falar um pouquinho sobre o tema da nossa conversa aqui, ele tem essa missão mesmo de buscar no passado respostas para as perguntas que nós temos que encarar para que a gente possa construir, né, um outro tipo de presente e também de futuro. Então, eu retomo até que na tradição africana, nós temos um símbolo, o sankofa, que é a imagem de um pássaro que ele tem o seu corpo voltado para frente e a cabeça voltada para trás. E essa imagem, ela traduz exatamente essa ideia de que a gente tem que realmente caminhar adiante, mas sempre bebendo da nossa fonte ancestral. E aí é que eu começo a falar um pouquinho também muito de mim e do que toda essa questão da minha ancestralidade, do que tudo isso representa para mim, né? Então, o meu povo, o povo preto, né, nós da diáspora africana, nós sempre tivemos aí na contação de histórias uma forma de transmitir as nossas tradições, aquilo que a gente acredita, e isso é muito presente na minha família. Eu me lembro de mim ainda muito pequena, sempre, minha avó morreu, eu tinha 9 anos de idade, mas é tão fresco na minha memória a imagem da minha avó contando histórias ainda, da avó dela em Índia, dela em Minas Gerais. A minha mãe hoje faz isso com meu filho, contando histórias e resgatando, e sempre com esse olhar do protagonismo do nosso povo, porque se não for, como o Vitor disse, é nós por nós, né, da gente contar as nossas histórias e do nosso protagonismo, vai ser muito difícil a gente ver isso nos bancos escolares, né, apesar de leis como a 10.639,
a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, que a coisa acontece, né?